Uma boa noite a todos. É com alegria que nós, mais uma vez, estamos aqui para estudar mais um pouco do Evangelho. Então, na noite de hoje, nós vamos ter um trechinho para nós nos harmonizarmos. Una o amor e a sabedoria. O amor sem sabedoria não tem direção, e a sabedoria sem amor é fúria. Havia 2 homens no deserto, incumbidos de fazer chegar peregrinos a um oásis. Um deles, com sabedoria, desprovido de amor, mostra aos viajantes a direção certa, sem, porém, supri-los de recursos. Eles perecem no caminho. O outro, com amor, mas sem sabedoria, dá-lhes os suprimentos, sem assinalar-lhes o caminho correto. Eles também se perderam nas areias ardentes. Com o amor e a sabedoria, você acerta em tudo que faz. Quanto mais amor e sabedoria, mais felicidade. Olha que linda essa mensagem, né? Para a gente pensar um pouco, né? Nós somos seres que temos a capacidade de pensar e entender. Então, aqui o que ele nos diz, que é para unir o amor e a sabedoria. E o fato do homem ter desenvolvido o sentimento, ou seja, ter trabalhado o amor pela própria evolução, faz com que nós vivamos melhor. Mas nós devemos usar as 2 coisas, o amor e a sabedoria. O amor é o sentimento que vai facilitar, é o que vai fazer nos dar o entendimento, vai nos ficar mais tranquilo, vai nos direcionar. E a sabedoria é o saber. Tudo que a gente aprende trabalha o nosso intelecto, mas a sabedoria é a boa utilização daquilo que você aprende. Então, se a gente puder unir amor, né, que é paciência, tolerância, compreensão, caridade, tudo isso é amor. E sabedoria, nós vamos viver bem. São as 2 asas. E nós, com uma asa só, nós não vamos longe. Nós precisamos das 2. Amor e sabedoria. Então, que Deus nos ajude e que a gente possa aproveitar o nosso tempo aqui para o nosso aprendizado e evolução. Então, eu convido todos agora para que, mais uma vez, elevemos o nosso pensamento ao Pai, agradecemos por esse momento, que a Tua luz, Senhor, envolva a todos, em especial a Cleci, que vai nos passar o recado na noite de hoje. Que a paz esteja com todos, que assim seja. Desejo uma boa noite a todos aqui presentes. O Evangelho de hoje é a continuação do capítulo 2, que nos fala: meu reino não é deste mundo. É a instrução dos Espíritos, o item 8, que nos coloca o título assim: uma realeza terrestre. É uma mensagem trazida por uma rainha da França, em Havre, 1863, que nos diz assim: quem melhor do que eu pode compreender a verdade dessas palavras de Nosso Senhor? O meu reino não é deste mundo? O orgulho me perdeu na terra. Quem, pois, compreenderia o nenhum valor dos reinos da terra se eu o não compreendia? Que trouxe eu comigo da minha realeza terrena? Nada, absolutamente nada. E como que para tornar mais terrível a lição, ela nem sequer me acompanhou até o túmulo.
rainha entre os homens, como a rainha julguei que penetrasse no reino dos céus. Que desilusão, que humilhação. Quando em vez de ser recebida aqui qual soberana, vi acima de mim, mas muito acima, homens que eu julgava insignificantes e aos quais desprezava por não terem sangue nobre. Como então compreendi a esterilidade das honras e grandezas que com tanta avidez se requestram na terra, se conquistam na terra, se corre atrás. Para se granjear um lugar neste reino, são necessários a abnegação, a humildade, a caridade em toda a sua celeste prática, a benevolência para com todos. Não se vos pergunta o que fostes, nem que posição ocupastes, mas que bem fizestes, quantas lágrimas enxugastes. Ó Jesus, tu disseste, teu reino não é deste mundo, porque é preciso sofrer para chegar ao céu, de onde os degraus de um trono a ninguém aproximam. Aí eles só conduzem as veredas mais penosas da vida. Procurai, pois, o caminho, através das urzes e dos espinhos, não por entre flores. Correm os homens por alcançar os bens terrestres, como se os houvessem de guardar para sempre. Aqui, porém, todas as ilusões se somem. Cedo se apercebe neles de que apenas apanharam uma sombra e desprezaram os únicos bens reais e duradouros, os únicos que lhes aproveitam na morada celeste, os únicos que lhe podem facultar acesso a esta. Compadecei-vos dos que ganharam o reino dos céus, compadecei-vos dos que não ganharam o reino dos céus. Ajudai-os com as vossas preces, porquanto a prece aproxima do Altíssimo o homem. É o traço de união entre o céu e a terra. Não o esqueçais. Então, olha a mensagem que esta rainha nos trouxe. Quanto engano na encarnação dela. Quanto engano. Quando ela mesma coloca, o orgulho me perdeu na terra. Quando ela se colocou acima de praticamente todos e acreditava que isso ia segui-la ao túmulo e à chegada no plano espiritual. E nem sequer ao túmulo acompanhou, como ela diz aqui. Ela imaginava que ela iria penetrar nos céus como rainha. Que desilusão, que humilhação. Quando ela se deu por conta para que ela pudesse granjar um lugar neste reino, como ela coloca aqui, são necessários a abnegação, a humildade, a caridade, em toda a sua celeste prática, a benevolência com todos. Quando aqui ela coloca que é preciso sofrer para chegar ao céu, ela está falando da visão dela, por ela ter sido uma pessoa muito orgulhosa. Para ela deixar esse seu orgulho de lado, se sentir igual às outras pessoas, era muito humilhante. Então, por isso que ela coloca aqui que é preciso sofrer para chegar ao céu. Porque nós já sabemos disso, que ninguém de nós reencarna aqui na Terra para sofrer, nós reencarnamos aqui para aprender. Da mesma maneira que as crianças, ou nós, não fomos para a escola para sofrer, as crianças não vão para a escola para sofrer, vão para aprender. Então, nós também estamos aqui para aprender. Agora, quando o nosso orgulho
nos coloca acima de tudo e nós achamos que já sabemos tudo, claro que nós vamos sofrer. Aí fica bem complicado. Aqui ela coloca que a gente se compadeça dos que não ganharam o reino dos céus. Que a gente os ajude com as nossas preces. Porquanto a prece aproxima do Altíssimo Homem. É um traço de união entre o céu e a terra. Que a gente não se esqueça disso. Então aqui na casa sempre se fala sobre a importância da prece. Por nós mesmos, por todas as pessoas que já partiram ou que se encontram aqui, da importância de nós pedirmos auxílio e bênçãos para todos. Muito bem. Como nós estudamos agora aqui sobre uma realeza terrestre, eu vou ler praticamente tudo sobre como foi a partida de Chico Xavier aqui da Terra, para fazermos um contraponto entre uma pessoa extremamente orgulhosa, como foi a rainha, e como foi uma pessoa que dedicou a encarnação inteira à prática do bem, ao auxílio de todos que estavam ao seu redor e em todo o planeta Terra, onde suas obras psicografadas chegaram, para que nós possamos pensar em nós. Nós nunca viemos aqui ouvir a doutrinária, a palestra do Evangelho para pensar, não, fulano tinha que estar aqui. Não. Nós reencarnamos para nós fazermos a nossa mudança. Quando eu mudo, isso transparece para quem está ao meu lado, pelo exemplo, pela minha maneira que eu me modifiquei. Então eu convido que todos nós possamos refletir sobre a situação, de como é uma caminhada numa pessoa orgulhosa, que se acha acima de todos, e como foi a caminhada de uma pessoa, o reencontro com o mundo espiritual, voltar ao plano espiritual de uma pessoa que se dedicou por amor ao seu semelhante. Essa psicografia foi recebida pelo médium Carlos Alberto Pacelli. Ela se encontra no livro Na Próxima Dimensão, pelo que foi, então, o espírito que trouxe foi Inácio Ferreira. Então, já na página da internet que eu tirei partes, e já lá também só tinha algumas partes que não foi colocado o todo. Então, para se ter na íntegra essa mensagem, a gente teria que ter acesso ao livro. Então, coloca assim: no mundo espiritual, nosso irmão Lelito Chaves veio ao nosso encontro e anunciou que desde algum tempo aguardávamos com expectativa a desencarnação do médium Francisco Cândido Xavier, o nosso estimado Chico. O acontecimento nos impunha rápidas mudanças de plano e previsamos uma excursão à crosta para saudar aquele que, após cumprir com êxito a sua missão, retornava à pátria de origem. Assim, sem maiores delongas, Odilão, Paulinho e eu, então o Inácio Ferreira, juntando-nos a uma pleiade de companheiros uberabenses desencarnados, rumamos para Uberaba, no começo da noite daquele domingo, dia 30 de junho, foi no ano de 2002. Dia do que o Brasil ficou campeão na Copa, né? Chico sempre dizia que iria desencarnar no dia que todos os brasileiros estivessem felizes. E ele realmente cumpriu o que ele tinha falado. Então, a caminho, impressionávamos o número de grupos espirituais procedentes de localidades diversas do Brasil e do exterior que se movimentavam com a mesma finalidade. Todos estávamos profundamente emocionados e mais comovidos ficamos
estacionando nas vizinhanças do grupo espírita da prece, onde estava sendo o velório. Com o corpo exposto à visitação pública, observamos uma faixa de luz resplandecente que, pairando sobre a humilde casa de trabalho do médium, a ligava às esferas superiores, às quais não tínhamos acesso. Então, o Dilon foi colocando: embora evidentemente já desligado do corpo, nosso Chico, em espírito, ainda não se assentou da atmosfera terrestre. Os benfeitores espirituais que durante 75 anos com ele serviram a causa do Evangelho estarão com certeza à espera de ordens superiores para conduzi-lo à região mais alta. De nossa parte, permaneçamos em oração, buscando reter conosco as lições desse raro momento. Então, aproximando-nos quando possível, notamos a formação de duas filas imensas, constituídas de irmãos encarnados e desencarnados, que reverenciavam o companheiro recém-liberto do jugo opressor da matéria. Eram espíritos no corpo e fora dele, extremamente gratos a tudo que haviam recebido de suas mãos, a vida inteira dedicadas à caridade, mas na mais fiel vivência do amai-vos uns aos outros. Mães e pais por ele haviam sido consolados em suas dores, filhas e filhas que puderam reatar o diálogo com os genitores saudosos, escrevendo-lhes comoventes páginas do outro lado da vida. Famílias desvalidas com as quais repartiram o pão, doentes que confortara agonizantes em seus leitos, religiosos de todas as crenças que respeitosos lhe agradeciam o esforço sobre-humano em prol da fé da imortalidade da alma. Não registramos nas imediações, é bom que se diga, um só espírito que ousasse se aproximar com intenções infelizes. Os pensamentos de gratidão e as preces que lhe eram endereçadas formavam um halo de luz protetor que tudo iluminava num raio de 5 quilômetros. Porém, essa luz amarela brilhante contrastava com a faixa de luz azulínea que se perdia entre as estrelas do firmamento. A cena era grandiosa, demais para ser descrita, e desafiaria a inspiração do mais exímio gênio da pintura que tentasse retratá-la. Uma música suave, cujos acordes eu desconhecia, ecoava entre nós, sem que pudéssemos identificar de onde provinha, como se invisível coral de vozes infantis, volitando no espaço, tivesse sido treinado para aquela hora. Espíritos mais simples que passavam remo e comentavam: este é um dos últimos. Não sabemos quando a Terra será beneficiada novamente por um espírito de tal envergadura. O outro dizia: este de fato procurava servir, pregava, vivia o que pregava, procurava viver o que pregava. Quem nos velará agora? Durante muitos anos, ele matou a fome da minha família, dizia outro. Lembro-me que, de certa vez, desesperado, com a ideia de suicídio na cabeça, eu o procurei e a minha vida mudou. O outro dizendo: seus livros me inspiraram a ser o que fui, livrando-me de uma existência medíocre. Já o outro: quando a minha avó morreu, foi ele quem pagou o seu enterro, pois à época éramos totalmente desprovidos de recursos. O outro dizendo: fundei minha casa espírita sob a orientação de Chico Xavier, que recebeu para mim uma mensagem de incentivo e de apoio. O comentário do outro: comigo foi diferente. Eu estava doente, desenganado pela medicina. Ele me receitou um remédio de homeopatia e fiquei bom.
Os caravaneiros não cessaram de chegar, todos portando flâmulas e faixas com dizeres luminosos. Creio sinceramente que em nosso plano jamais houve uma recepção semelhante a um espírito que tivesse deixado o corpo após fim da sua tarefa no mundo, com exceção do Cristo e de um outro luminar da espiritualidade. Ninguém houvera feito jus ao aparato espiritual que se organizara em torno do desenlace de Chico Xavier. Com dificuldade, logrando adentrar o recinto do grupo espírita da prece, reparamos que uma comissão de nobres espíritos dispostos em semicírculo, todos trajando vestes luminescentes, permanecia agora quanto nós em expectativa. O Dilão sussurrou: Inácio, estas são as entidades que trabalharam com ele na chamada coleção de André Luiz. Somos mentores das obras que o nosso André reportou para o mundo no desdobramento do Pentateuco Kardeciano. Calêncio, Aniceto, Calderaro, Almos e tantos outros. Tem a coleção que ele psicografou de André Luiz. E aqueles que estão imediatamente atrás, quem são? Indaguei. São alguns representantes da família do médium e amigos fiéis de longa data. E onde estão Emmanuel, nosso doutor Bezerra de Menezes e Eurípides Barzanufo? Porventura ainda não chegaram? Aí vai Inácio continuando. Inúmeras caravanas e representações continuavam chegando, formando extensas filas que se postavam paralelas às filas organizadas pelos nossos irmãos encarnados e compareceram ao velório para render a Chico Xavier merecidas homenagens. Dezenas e dezenas de jovens formavam grupos especiais que vinham recebê-lo no limiar da nova vida, gratos por ter sido ele o seu instrumento de consolo aos familiares na terra, quando se viram compelidos à desencarnação. A tarefa de Chico, explicou Dilão emocionado, não tem fronteiras. Raras vezes a espiritualidade conseguiu tamanho êxito no intercâmbio mediúnico. No entanto, a força que o sustentava nas dificuldades vinha de cima, pois caso contrário, teria sucumbido às pressões daquele que, encarnados e desencarnados, se oponham ao Evangelho. Os grupos de espíritos que haviam, ao longo dos seus 75 anos de trabalhado com médium, com exceção, evidentemente, daqueles que já haviam reencarnado, se faziam representar pelos seus maiores expoentes no campo da poesia e da literatura. Aí perguntaram quem estará na coordenação do evento. Dr. Bezerra de Menezes e Emmanuel, assessorados diretamente por José Xavier, que era irmão desencarnado do Chico. As expectativas de quase todos, porém, se concentrava sobre aquela faixa de luz azulinha, a qual, à medida que se abeirava a hora do sepultamento, se intensificava. Tínhamos a impressão de que aquele caminho iluminado era a passagem para uma dimensão desconhecida, para a qual, com certeza, Chico Xavier haveria de ser conduzido. Dentro de poucos instantes, o silêncio se fez naturalmente maior e um venerável senhor, ladeado por irmão José Herculano Pires, este um dos vultos mais importantes da doutrina nos últimos tempos, assomou discreto a tribuna e começou a falar, que era Leão Denis, que estava lá para falar do trabalho do Chico, da sua dedicação. Não vou ler tudo porque vai ficar muito extenso. Então, gradativamente, 5 entidades foram se fazendo visíveis para nós: Danji
pilosando-se no pequeno espaço que me parecia produzir a abençoada estrebaria de Belém. Os 5 espíritos, que não posso lhe dizer que tenham assumido forma propriamente humana, foram sendo identificados por nós. Era Bezerra de Menezes, Emmanuel, Eurípides, Parsanulfo, Veneranda e Celina, a excelsa mensageira de Maria de Nazaré. Então, diante dessa visão, todos sentimos ímpetos de nos ajoelharmos. Muitos efetivamente se ajoelharam com os olhos banhados em lágrimas. Bezerra de Menezes, Emmanuel e Eurípides Parsanulfo estavam, por assim dizer, mais humanizados. No entanto, Veneranda e especialmente Celina nos pareciam 2 anjos alados, falenas divinas que se tivessem metamorfoseado apenas para que pudéssemos vê-las. Eu tinha a impressão de estar participando de um sonho que transcendesse a mais fértil imaginação. Foi então quando a Veneranda fez uma linda prece em homenagem à trajetória do Chico. E quando ela terminou de orar, Veneranda e Celina se aproximaram de Cidália, que aconchegava Chico em torno do seu coração, o qual de quando em quando estampava cândido sorriso, como se fosse uma criança participando de um sonho bom, do qual jamais ousasse acordar. O silêncio reinante era de tal ordem que aos nossos ouvidos a voz inarticulada da natureza nos parecia uma sinfonia. De minha parte, confesso-lhes que eu nunca tinha ouvido a música dos astros e nem podia imaginar que o próprio silêncio tivesse voz. A faixa de luz azulinha que se transformara num arco-íris ainda se mostrava mais viva. E todos permanecíamos na expectativa do que não sabíamos que pudesse acontecer. Direcionando os sentidos, quis ver naquela hora como os preparativos para o férito estavam desenvolvendo-se no plano físico. E justamente quando começou a ser entoada a canção Nossa Senhora, e os nossos irmãos começaram a movimentar-se, dando início ao cortejo, uma luz indescritível descendo por aquele leque iluminado que ligava a terra ao infinito, a faixa de luz que ali se instalaram logo após ter sido armado o velório no grupo espírita da prece, uma luz que para mim era muito superior à luz do próprio sol e que me acionava a memória para a lembrança da visão que Paulo teve do Cristo às portas de Damasco, repetiu com indefinível ternura: Vinde a mim todos vós que andais em sofrimento e vos achais carregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Aquela estranha, extraordinária visão, que nem sequer povoava os meus sonhos mais remotos de espírito devedor, estendeu 2 braços humanos reluzentes, e quando notei que o Chico em espírito se transferia dos braços de Cidália para aqueles braços que o atraíam, digo-lhes que desde quando fui beneficiado com o laurel da razão, não tenho recordação de jamais ter chorado tanto. Aquela luz que se humanizava parcialmente para que pudéssemos vê-la, estreitou o Chico ao peito e depositou-lhe um ósculo santo na fronte, e em seguida partiu, levando consigo, despedindo-se com um inesquecível sorriso dos que continuavam presos ao abismo, sentenciados pelo Tribunal da Consciência Culpada. Foi o Dilão que, depois de muito tempo, conseguiu falar, comentando conosco:
Eu sempre que lia as páginas do Velho Testamento, ficava intrigado e colocava em questão a narrativa de que o profeta Elias fora conduzido ao céu por um carro de fogo. Agora sei que não se tratava da força de expressão ou algo semelhante. Um grande vazio se fez após e gradativamente a faixa de luz foi se recolhendo de baixo para cima à medida em que o cortejo celestial se retirava. Olhando-me significativamente, o Dilon comentou: quantas bênçãos a vida e a suposta morte de um verdadeiro homem de bem pode espalhar. Quantos não estarão sendo motivados à renovação íntima ante o episódio da desencarnação do nosso Chico? Ele que, no corpo, descerrou caminhos para tanta gente, ao deixar a vestimenta física, prossegue orientando com os seus exemplos os que se desnortearam além da morte. Faz-me recordar o que disse Jesus no capítulo 12, versículo 24, das anotações de João. Se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. Mas se morrer, produz muito fruto. Então, quando o trigo cair na terra, não morrer, ele vai germinar. Germinando, ele vai produzir muitos frutos. Então, temos um exemplo de um espírito muito nobre que veio nos ensinar a lição do amor. E a narrativa do Evangelho vem nos falar de uma rainha no seu máximo de orgulho. E onde é que nós entramos nisso? Onde nós entramos nisso? Com certeza nós não somos um Chico Xavier. Talvez daqui a milênios nós chegaremos lá. Mas nós sempre precisamos de exemplos maravilhosos que nos inspiram para que a gente tenha força de seguir a nossa caminhada, que muitas vezes não é fácil, todos nós sabemos disso. Cada um tem as suas dificuldades. O Chico também teve, com toda certeza. Ele era uma pessoa pequena, franzina, mas ele veio preparado para a tarefa. Nós também viemos preparados para as nossas tarefas, que muitas vezes nós podemos achar que são pequenas, mas não são. Para nós elas são grandes tarefas, nós não somos Chico Xavier. Então que nós possamos fazer o nosso trabalho, cumprir a nossa tarefa aqui na Terra, com humildade, com persistência, com abnegação, como a rainha colocou aqui. Para se granjear um lugar neste reino, são necessárias a abnegação, a humildade, a caridade, em toda a sua celeste prática, a benevolência para com todos. Toda tarefa é importante. Toda tarefa é importante. Que a gente a faça de boa vontade, movidos com amor e sabedoria. Sabedoria. E que a gente possa se espelhar em exemplos maravilhosos. Que nós, o Chico, ele faleceu em 2002, com 92 anos. Eu tive o prazer, a Lucy também, de conhecer ele pessoalmente, que nós viajamos uma vez a Uberaba de van, com uma excursão de Cruz Alta. Isso. E tivemos, ele já estava bem velhinho, mas tivemos a alegria de vê-lo, a simplicidade da casa espírita da prece, a simplicidade. Sempre foi da simplicidade, nunca foi do luxo. Então, quem tiver interesse em ler na íntegra ou mais alguma coisa, busque. É só digitar no Google a recepção do Chico Xavier no mundo espiritual.
Eu fiquei pensando hoje, só falar dessa rainha orgulhosa, ela está muito próxima de nós. Nós estamos muito próximos dela ainda. Então eu pensei, não, eu vou trazer alguém que vai nos fazer assim, sair daqui iluminados, imaginando a maravilha dele ser recepcionado pelo plano espiritual. Então, como nós queremos ser recepcionados quando nós partirmos daqui, depende da nossa caminhada. Depende da nossa caminhada. Do que nós fazemos de bem. Não é do que nós acumulamos. Precisamos de bens materiais, todos nós precisamos. Mas nunca podemos dar mais valor aos bens materiais do que aos valores espirituais. Então que Deus nos abençoe e que a gente possa tirar lições dessa mensagem de hoje. Não esperava se complementar alguma coisa. Que Deus nos abençoe. Realmente, a mensagem de hoje é muito interessante. Quando nós viemos para esse mundo, nós somos os pais se preparam, um quartinho, sabe? Tem todo aquele preparo. E nós não viemos sozinhos. A gente sempre vem muito bem acompanhado. Nós temos os nossos anjos guardiões, temos nossos amigos do plano espiritual e assim por diante. E somos muito protegidos pela bondade de Deus. Mas quando nós voltamos, também. E é isso que aconteceu com essa realeza terrena aqui, né? Que a gente pôde ver. Ela era uma rainha. Todos nós viemos com uma função na terra. Um é professor, outro é dono de casa, outro é agricultor, outro é isso, outro é aquilo. Seja lá qual for a função. Seja lá qual for o nosso trabalho e a nossa atividade. Por isso nós temos várias reencarnações que é para nós aprendermos de tudo. De tudo nós vamos aprender. Nós não estamos a primeira vez aqui e não vai ser a última. Deve ser, como alguém já nos disse esses dias, que nós já tivemos mais ou menos umas 800 reencarnações, e eu acredito que é daí para fora mesmo. Porque nós já fomos e voltamos várias vezes para a gente poder aprender coisas novas, para a gente melhorar o que a gente já sabe e para a gente acertar aquilo que errou. Isso que é importante também. Então, essa rainha se preocupou muito porque ela era rainha aqui na Terra. Só que lá não adianta tu chegar com o título. Lá a gente não dá carteiraço. Você não sabe com quem tu está falando. Você pode dizer isso aqui, mas lá tu não vai dar carteiraço. Não adianta. Você era aqui na caminhada terrena, mas lá no plano espiritual não. Tá? E eu tenho que cumprir muito bem o que eu estou fazendo aqui. Fazer da melhor forma possível, para que eu não tenha que ficar ajustando depois. Ela fala aqui em ganhar o reino do céu. Quando a gente fala em reino do céu, a gente pensa que é o céu ali. O céu não é o físico. O céu, a gente levanta a cabeça, vê nuvens e chama aquilo ali de céu. É a nossa volta celeste, realmente. Só que o céu que se fala tanto, é a paz, é a harmonia, é a consciência tranquila. A gente sabe quando a gente faz uma coisa errada, a sinetinha bate, né? Então é a nossa consciência que bate. Então isso é muito importante. Você não tem paz. Olha que não ter paz, sabe o que representa não ter paz? Representa o inferno, né? Tu não tem paz. Então é importante que a gente entenda isso e faça o melhor. Mas para a gente fazer o melhor, nós temos que usar de amor e de sabedoria. Como eu falei antes, o que é o amor? É a caridade, o viver bem, a paciência, o entendimento, a boa vivência, a compreensão, como tu está vivendo, o que tu está fazendo aqui. Cumprir bem o que tu tem que fazer. Não precisa nós fazer grandes coisas, mas tudo aquilo que a gente fizer que faça o melhor. Isso que é o importante na vida da gente. É fazer o melhor
Eu talvez não tenha feito tudo o que eu devia, mas eu fiz o que eu podia. Então isso é muito importante que a gente pense nisso. E o Chico, como ela passou ali para nós, aquela passagem dele, ele foi muito bem recebido. Assim como outros dentro da história, o Bezerra de Menezes também foi muito bem recebido. Todos nós vamos ser recebidos também. Mas aí vai depender de como nós estamos agindo aqui. Claro que nós não vamos ser Chico Xavier, né? Mas que nós não ficamos pensando e fazendo de qualquer jeito, como a gente ouve muitas vezes. Eu faço de qualquer jeito, não dá nada. Dá sim, dá muito. Então, ninguém ameaça ninguém, mas a gente colhe aquilo que a gente planta. E o Chico realmente colheu aquilo que ele plantou. Eu não sei se vocês lembram, na oportunidade que ele morreu, ele estava no quarto e entrou uma luz pela janela. Foi muito comentada essa situação. Entrou uma luminosidade muito grande pela janela na hora que ele foi para o plano espiritual. E provavelmente, com certeza, ele iria ser recebido assim. Um homem que psicografou mais de 400 livros. Olha o trabalho dele. Olha o trabalho que ele teve, né? Ele cumpriu muito, muito, muito bem a sua tarefa. Se nós não podemos, não vamos poder ser um Chico Xavier, mas que pelo menos, como eu já falei, né, que a gente faça o melhor, que a gente se ajude, que a gente procure viver bem aqui onde nós estamos. Porque isso aqui é uma passagem. Hoje nós estávamos até falando nisso. Quem estava na aulinha sabe. Aqui está o tempo e nós estamos passando aqui, ó. Tá? Uns já estão mais na frente, outros mais atrás, outros lá adiante, outros ficaram lá no fundo, outros estão já chegando e assim por diante. Então que a gente possa fazer o melhor e entender essa forma, essa dinâmica e não perder o tempo, não divagar nessa caminhada terrena. Aproveitar para estudar, para aprender. Tudo que nós aprendermos, nós vamos levar. Isso a doutrina espírita nos esclarece. Isso é um consolo para nós. Porque nós vamos levar tudo aquilo que a gente fizer. Então, como ela diz aqui, não se pergunte o que fostes, que posição ocupastes, mas o bem que fizeste e as lágrimas que enxugastes. E ela lamenta, né, daqueles que não conseguem ganhar o reino dos céus. Ela lamenta por aqueles que não têm paz. Então, vamos procurar aproveitar o Evangelho de hoje e fazer o melhor na nossa caminhada terrena. Porque isso aqui, como nós já falamos, né, estamos aqui de passagem. E as coisas materiais são importantes? São. Mas são coisas que nós vamos ocupar aqui. Nós vamos ser fiéis depositários daquilo ali, apenas. Elas vão ficar e nós vamos ir. Que bom se a gente puder levar bastante coisa boa que a gente fez. Que Deus nos ajude e que a gente realmente consiga fazer isso. Obrigada pelo Evangelho, Clécia. Então, eu convido a todos mais uma vez para agradecermos essa oportunidade de podermos estar aqui, do conhecimento e do entendimento que a doutrina espírita nos dá e que a gente possa, Senhor, fazer o melhor com amor e com sabedoria. Que a paz esteja com todos. Que assim seja. Então, para dar continuidade, nós vamos nos passes. Mas antes eu quero falar de uma palestra que nós vamos ter segunda-feira. Então, como sempre, nós recebemos um palestrante no final do mês, né? Na segunda-feira. E dia 30 vai ser a vez do senhor Vilmar Escapim, que vai vir falar sobre os parasitas da mente. Então, é bem interessante. Convidem as pessoas que vocês conhecem, tragam, vamos estudar, vamos nos esclarecer, que isso vai ser muito bom para nós.